Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar algo muito interessante, muito importante e eu creio, do meu ponto de vista, é o que mais importa realmente, é sobre o que eu posso fazer para ser salvo. Eu posso ser salvo? Como, então, alcançar a salvação da vida eterna? Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É muito interessante essa palavra, né? Talvez você já tenha se perguntado, né? Qual é o emprego, qual é a profissão que eu vou ter, com quem vou me casar, terei ou não filhos? E depois, quando você já é pai, você pergunta o que vai ser dos meus filhos, né? Qual profissão que eles vão escolher, que cursos eles vão cursar, que faculdades eles vão fazer, eles vão casar ou não vão casar, eles vão ter filhos ou não, ou seja, são as mesmas perguntas que um dia talvez você já tenha se perguntado. Você também tem na tua vida assim, muitos sonhos, metas para serem alcançados. E eu creio que você, que de repente é pai, que me ouve, ou é mãe que me ouve, você quer o melhor para o teu filho e para a tua filha também. Você procura dar a melhor escola, você procura dispor de tempo para ajudá-lo nessa escola, você consegue e procura dar tempo, investir tempo para as suas escolhas, ou seja, você quer o melhor para o seu filho ou para a sua filha. Mas a questão todas essas perguntas, todas essas metas, essas prioridades, qual deve ser a prioridade número 1? Respondo para você. A palavra de Deus diz que a prioridade número 1 é nós buscarmos o reino dos céus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6, 33. Ou seja, a prioridade número 1 é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. A prioridade é onde nós passaremos a eternidade, ou com Deus ou longe dele. Então, para isso, nós devemos entender e compreender como é que se dá essa salvação. É claro que ninguém em sã consciência quer ter uma vida de destruição, uma vida de morte, uma vida de fracasso. Todos nós queremos uma vida de felicidade, de alegria, de sucesso, de prosperidade, mas isso só é possível quando nós temos a presença de Deus. Mas pastor, eu vejo tanta gente que até se diz ateu e essas pessoas têm uma aparência de felicidade, as pessoas elas têm um bom carro, elas têm uma boa casa, elas têm sucesso, elas são reconhecidas pelo seu trabalho. E aí? Nós estamos falando em algo que transcende também a nossa vida, ou seja, algo que vai além do que os nossos olhos veem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Talvez essa pessoa que você esteja pensando ou até imaginando, ela realmente aparenta ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, mas você sabe e conhece o que passa pela mente dela, pelo coração dela? Você conhece e sabe o que acontece quando ela tenta dormir, porque às vezes não consegue dormir? Uma coisa eu sei, aquele que tem o Senhor, até o seu sono é um sono dos justos. Ele deita e dorme, ele pega no sono, ele não fica pensando, pensando nas coisas, não fica envolvido com as coisas desse mundo, porque ele quer agradar ao Senhor. Então uma coisa é certa, a gente pode até ter sucesso nessa vida e ganhar o mundo inteiro, mas a palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem dará em troca da sua alma, ou seja, em troca da vida eterna? Se você tem o desejo de conhecer o Senhor Jesus,
se você tem o desejo de realmente estar morando com Ele lá nos céus, então preza por esse presente que o Senhor está nos dando, que é a segurança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Alguém que optou pela vida e pela salvação em Deus, nós podemos falar em tantas pessoas, mas vamos falar de uma pessoa em particular, Josué. Filho de Moisés, nós podemos dizer assim. Não filho legítimo, mas ele foi sucessor de Moisés, filho espiritual de Moisés. Ele era considerado como servo de Moisés porque estava ao lado de Moisés, serviu a Moisés. Mas um dia ele teve que assumir essa grande responsabilidade de conduzir o povo hebreu no deserto para conquistar Canaã, de enfrentar muitos reinos poderosos, gigantes, como a própria Bíblia fala, e ele foi mais que vencedor, porque ele creu naquele que prometeu e ele cumpriu as suas promessas. E um certo tempo Josué estava já velho, sabendo que ia morrer. Ele pegou e chamou todos os anciãos, os líderes do povo e disse: olha, eu vou tomar por testemunha aqui agora a vocês que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Ou seja, não importa se vocês quiserem se desviar seguindo outros deuses, os deuses agora desse povo de Canaã, os deuses que vocês e os seus pais serviram no Egito, eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família estamos decididos a cultuar, a adorar, a seguir esse Senhor que nos livrou e que nos deu a vitória. Então nós também devemos fazer essa escolha. A cada dia nós estamos escolhendo servir ao Senhor. A cada dia nós estamos escolhendo, através das nossas atitudes, o nosso comportamento, buscar a presença do Senhor. Aqui a Bíblia fala em confessar com a sua boca. Uma coisa interessante, né? Nós já falamos em outras oportunidades. A mente controla o corpo e a vontade controla a mente. Ou seja, tudo que eu permito chegar na minha mente, através dos meus pensamentos, através dos meus olhos, de tudo que eu vejo, de tudo que eu ouço, isso passa a internalizar na minha consciência, nas minhas emoções e principalmente na minha vontade, um desejo, valores, princípios. E esses princípios é que na verdade vão reger as minhas atitudes, que vão comandar a minha vontade. Existe um pensamento que é muito interessante, eu gosto muito, talvez você já tenha visto, né, ou ouvido já esse pensamento, que diz assim: vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, pois eles se tornarão seus atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele definirá o teu destino, o teu futuro. Então tudo começa com aquilo que nós damos permissão em olhar, em assistir, em ver, em ouvir, em tocar. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, pois eles na verdade vão decidir o nosso futuro, decidir o que nós vamos fazer ou até mesmo falar ou confessar. Nós temos que confessar que Jesus é o Senhor. Que palavra, né? Paulo, nas suas cartas, somente 4 vezes, 4 oportunidades, ele apresenta Jesus como Salvador. No grego é soter. Ou seja, soter no grego apenas 4 vezes. E a palavra Kyrios significa Senhor, dono absoluto, aquele que tem a última palavra, aquele que comanda e dirige toda a nossa vida, aquele que é Senhor, nosso Senhor. Ele usa mais de 300 vezes, ou seja, é impossível Jesus ser Salvador se primeiro ele não for Senhor, se primeiro ele não for o dono absoluto, aquele que tem a última palavra, aquele que comanda o meu ser. Então é muito importante. E nós temos que crer que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou, ou seja, Deus o ressuscitou entre os mortos. A ressurreição, na verdade, né, é a prova definitiva que Deus, ou seja, o Pai, aceitou Jesus como oferta viva, sacrifício vivo,
para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai na cruz e por isso ele o ressuscitou. E hoje ele está vivo e está como sumo sacerdote perante o Pai. Algo interessante de Jesus, né? Ele é o sacrifício vivo, ou seja, a oferta viva, o holocausto, né? E ele também é o sumo sacerdote sob a ordem de Melquisedeque e que está nos assistindo, nos apoiando, nos ajudando perante o Pai, junto de Deus. E quando a ira de Deus quer se voltar contra nós porque pecamos, Jesus diz: Pai, olha os meus cravos, os cravos, os pregos lá da cruz do Calvário. Olha o meu lado, o furo da lança. Pai, eu já paguei o pecado dele. Ou seja, a ira de Deus ela é acalmada através do sacrifício e através do exercício da missão de Jesus hoje como sumo sacerdote, como nosso paracletos, nosso advogado junto ao Pai. Muito interessante essa palavra. Ou seja, nós precisamos compreender que Deus, Ele quer nos abençoar e Ele nos abençoa através de Jesus. E para isso precisa haver o cumprimento da justiça de Deus. No Antigo Testamento, a justiça, ou seja, a retidão, ele significava ter um relacionamento com Deus. E era entendido também, e é entendido hoje ainda, como colocar todas as coisas no seu devido lugar. Só que o homem, por si só, não consegue cumprir a lei de Deus. Por isso que Jesus, ele veio, porque a lei, ela sinalizava para o caminho. A justiça, a lei não era o caminho, mas sinalizava o caminho. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, Jesus se fez o caminho para nos conduzir ao Pai, para nos levar junto de Deus, perto do Pai. João 14,6. E a justiça da lei era uma justiça incompleta, porque era somente dos judeus. Já a justiça da fé é para todos. A justiça da lei era baseada em obras, a da fé baseada na fé. A justiça da lei era uma justificação própria por causa das obras. A justiça da fé, a justificação, ou seja, a absolvição, depende de Deus. A justiça da lei não pode salvar porque é incompleta. A justiça da fé traz salvação completa. A justiça da lei é para apenas obedecer ao Senhor. Já a justiça da fé é para invocar ao nome do Senhor. A justiça da lei ela conduz ao orgulho. A justiça da fé glorifica ao Senhor. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos.